Primeira coisa que as mulheres procuram fazer quando querem reduzir o manequim é fazer algumas substituições, né? O objetivo é substituir um alimento que não é tão saudável por outro alimento que é mais saudável, né? Isso daí é lógico, todas as mulheres pensam dessa maneira. E quando elas pensam em substituir, vem logo na cabeça aqueles famosos alimentos Fit, Diet, Zero. Você entra nos mercados, não tem aqueles corredores que eles dizem corredor dos saudáveis. E aí quando você vai nesse corredor, tá lá cheio de produto. Os Fit, zero açúcar, sem glúten, sem lactose. Quem já foi ao mercado e acabou indo nesses corredores de alimentos que são, né, que eles se dizem como saudáveis, e encheu o carrinho, comprou um monte de produto e mesmo assim não conseguiu reduzir o manequim? Exatamente. É exatamente desse grupo de alimentos que eu vou falar. E hoje eu vim falar de grupo de alimentos que também estão nesse corredor dos saudáveis aí normalmente nos mercados e que são muito utilizados pelas mulheres na esperança de ajudar ainda mais a que elas consigam reduzir o manequim, que são os alimentos zero açúcar. Quem aí já comprou alimento zero açúcar lá no mercado, pagou uma fortuna, porque esses alimentos são extremamente caros, e não adiantou, e não conseguiu reduzir o manequim. Então agora eu vou te explicar rapidinho o que são esses alimentos zero. Alimentos zero, eles foram desenvolvidos não para quem quer reduzir o manequim. Eles são alimentos que não têm adição de açúcar na sua composição. Ou seja, eles são desenvolvidos para aquelas pessoas que não podem consumir açúcar, como é o caso dos diabéticos, certo? Os diabéticos, eles têm que ter uma alimentação bem restrita em açúcar, justamente para controlar a glicose no sangue. Porque se você é diabético e você come açúcar em excesso, você não consegue controlar. Né? A glicose no sangue ela fica muito alta e isso pode trazer muitos prejuízos. Futuramente pode, né, quem é diabético e não cuida, quem não faz, né, a alimentação da forma correta e consome muito açúcar, pode ter problemas sérios futuros, como problemas renais, insuficiência renal, problemas nos olhos, na vista. Então, quem é diabético precisa cuidar muito da alimentação, principalmente na ingestão de açúcar. Então, esses produtos zeros, esses alimentos zero que você vê lá no rótulo escrito zero açúcar, eles foram desenvolvidos justamente para os diabéticos, que precisam ter uma alimentação restrita em açúcar. Mas isso não significa que eles sejam isentos de calorias. E aí o que acontece? A mulher, né, quando ela quer reduzir o manequim, o que ela faz? Ela, poxa, eu preciso comprar um alimento que é mais saudável, correto? Então eu vou substituir lá aquele alimento na versão normal, aquele doce na versão normal e vou consumir na versão zero. Porque daí ele é mais saudável e vai me ajudar a reduzir o manequim. Aí que você se engana. E eu trouxe aqui o exemplo de um alimento nas duas versões. Tanto a versão normal quanto a versão zero. Depois eu vou passar aqui, eu vou mostrar. Eu trouxe uma imagem, vou compartilhar aqui com você. Para que você entenda que na questão calórica ele pouco muda. Por quê? Os alimentos zero são alimentos que não têm açúcar na composição. Mas isso não significa que eles sejam mais saudáveis. Ou menos calóricos, eles só não têm açúcar. Mas, em compensação, esses produtos zero, eles não têm açúcar na composição, mas normalmente eles são acrescidos de outras substâncias que são calóricas. Então, às vezes, eles, nesses produtos não tem açúcar, mas eles têm outros componentes ali que são calóricos e deixam esse produto tão calórico quanto a versão normal ou às vezes até mais. Então o que você tem que pensar? Quando você quiser reduzir o seu manequim, você não deve gastar o seu dinheiro comprando esse tipo de alimento, na esperança de que vai ajudar. Até porque assim, ó, quando você compra esse tipo de alimento, automaticamente, né, na sua mente você vai falar assim, esse alimento aqui não tem açúcar. Então eu posso comer ele à vontade, que ele deve ser saudável, quase não deve ter calorias, então eu posso comer ele assim, ó,
de, né, comer tudo que eu quiser e eu não vou, né, e eu não vou engordar. Eu ainda vou conseguir reduzir o manequim. E não é verdade. Como eu te disse há pouco, né, agorinha mesmo. Esses alimentos, eles só não têm açúcar adicionado na sua composição, mas eles são calóricos da mesma maneira, porque ele tem outros componentes, outros ingredientes na sua composição que deixam esse produto tão calórico quanto a versão normal ou até mais, tá bom? E esses produtos dietéticos que são o zero açúcar, eles são muito mais caros do que os normais. Eu já cansei de receber pacientes também que me falam, Carol, eu não sei o que fazer, porque eu como alimentos saudáveis, mas não consigo reduzir o manequim. E aí, quando eu vou conversar com essas pessoas, o que elas fazem? Elas estão substituindo os alimentos nas versões normais pelos que são zero açúcar. Não, eu só como doce zero açúcar, eu não como nada que tem açúcar. Só que esse doce é tão calórico quanto. E aí você fica, né, com aquela coisa na cabeça de, já que isso aqui é zero, não tem açúcar, então eu posso comer à vontade. E aí você acaba consumindo muito mais do que você comeria se fosse um doce na versão normal, certo? E aí o que acontece? Você vai estar consumindo a mesma quantidade calórica de um doce normal, se enganando e achando que aquilo ali vai te ajudar e no fundo não vai. E pior do que isso, vai gastar aí muito dinheiro, porque esses produtos, eles são muito mais caros, eles normalmente são o dobro do preço dos doces nas versões normais, dos produtos que não são dietéticos, tá certo? Então, o que você precisa pensar? Quando você quiser reduzir o manequim, se esse é o seu desejo, eu quero reduzir meu manequim, a primeira coisa que você tem que pensar esqueça essa história de substituir os alimentos lá, os doces na versão normal pelos dietéticos, porque isso não funciona.